Doutor Marco, a gente não entrevista, a gente bate um papo com ele, tranquilo, um cara legal, um cara parceiro, um cara inteligentíssimo. Rapaz, mas eu vou colocar realmente o perfil dele rapidamente daqui a pouco. Mas estamos aqui também com o nosso amigo Jean Brito. Ele coloca uma manchete interessante aqui. Médico de Pernambuco, e aproveitando que o doutor Marco está aqui, denuncia o caos da saúde após a economia do governo do estado. Os detalhes chegam agora com o jornalista Jean Brito, que entrevistou o vice-presidente do Sindicato dos Médicos de Pernambuco, doutora Ana Carolina. Ele vai falar dessa participação da vice-presidente do Sindicato dos Médicos, doutora Ana Carolina. E vamos puxar aí, vamos chamar aí Jean Brito aí, Igor. Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Ele vai ligar? Então vamos colocar algumas manchetes. Olha, o nosso papo com o doutor Marcos aqui, olha, então o Jean já está ligando aí. Vamos lá. Jean, boa tarde, Jean. Muito boa tarde, meu amigo Valdemar. O homem responsável pelos antenados. Rapaz, quanta alegria, quanta saudade, né, de participar, né, e contribuir com a informação na sociedade. Valdemar, a gente recebe muitas informações e ontem fomos pegos de surpresa quando um leitor atento às problemáticas que acontecem, né, na cidade de Juazeiro e Petrolina nos enviou um retrato, uma fotografia de um outdoor que está ali afixado na entrada do bairro Coati, aqui na nossa cidade vizinha, em Petrolina, no sertão de Pernambuco, né? E esse informativo, podemos chamar assim, um banner informativo, é do Sindicato dos Médicos de Pernambuco, né? Eles denunciam aí a economia de recursos que vem sendo realizada há 11 meses pelo novo governo de Pernambuco, administrado pela ex-prefeita de Caruaru e atual governadora Raquel Lira, do PSDB. A gente entrou em contato com a assessoria do CIMEP e ouvimos a vice-presidente do Sindicato dos Médicos de Pernambuco, doutora Ana Carolina, né? Ela que vai, de fato, explicar a situação da saúde em Pernambuco e reivindica melhorias à governadora. Vamos acompanhar a sonora, né, da doutora Ana Carolina aqui no Antenados. O Sindicato dos Médicos de Pernambuco está, sim, denunciando a rede estadual de saúde. Em nossos outdoors é possível ver campanha mostrando cortes, mas não são os cortes financeiros que o governo estadual vem realizando, são os cortes que a população está sentindo. É esse corte que está chegando na ponta, prejudicando a população, prejudicando a assistência, prejudicando os médicos de Pernambuco. Estamos visualizando neste momento uma rede de saúde em meio ao caos. Em uma blitz realizada com o Conselho Regional de Medicina e o Sindicato dos Médicos de Pernambuco, pudemos evidenciar salas de recuperação completamente lotadas, com pacientes adultos e pediátricos misturados, a ausência total do controle de infecção hospitalar, com macas baixas nas emergências, pelos corredores, tá certo? Uma superlotação, sobrecarregando os médicos durante essa assistência. É importante que o governo do estado veja tudo isso que está acontecendo, porque nós não podemos admitir uma piora nessa rede estadual antes de melhorar. Nós precisamos, sim, dar saúde à população de Pernambuco. Nós precisamos, sim, dar condições de trabalho ao médico pernambucano para bem assistir essa população. E é isso que o Sindicato dos Médicos vai fazer, vai seguir cobrando. Então, nós estaremos, sim, cobrando ao Conselho Regional de Medicina que se inicie os ritos processuais para as interdições éticas, onde não for possível bem assistir a população de Pernambuco. Estaremos também fazendo os encaminhamentos de denúncias ao Ministério Público de Pernambuco para que, numa união de forças, possamos cobrar do órgão estadual a resolução, a melhoria dessa rede, para que haja uma ampliação dos leitos de retaguarda, para que haja mais recursos humanos atendendo essa população e possamos, sim, fazer uma saúde de qualidade para
a população de Pernambuco junto aos médicos pernambucanos, porque um sindicato forte é um sindicato de luta. Aí, portanto, ouvimos a doutora Ana Carolina, representando aí o Sindicato dos Médicos de Pernambuco, e como preconiza o jornalismo, nós entramos em contato com a Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores de Petrolina, que é presidida pelo professor Gilmar Santos, do PT, e a assessoria informou que a Comissão de Saúde, desde ontem, está apurando, está esperando ser notificada para entrar em ação, Valdemar. Já a assessoria do governo de Pernambuco pediu à produção de jornalismo que enviasse uma solicitação de resposta. Enviamos ontem às 15h, mas até agora nenhum posicionamento do governo do estado. Jean Brito para o Antenados. Obrigado, Jean. Valeu a participação. É excelente, porque nós estamos hoje com um médico, inclusive de Pernambuco, vai poder realmente fazer um pronunciamento mais apurado da situação da saúde em Pernambuco. Mas eu quero vender um pouquinho meu jabá, porque eu sei que o papo aqui com o Marco vai ser um papo. E a audiência está grande, viu, Marcão? A audiência está grande. Autoescola Harmonia, há mais de 15 anos, dando show de aprovações. E amanhã teremos o Valdir Cruz. Amanhã teremos aqui Valdir Cruz, realmente fazendo uma divulgação sobre o DPVAT. Ele colocando, deduzindo e avaliando a situação do DPVAT e se realmente vai retornar ou não. Mas aí a Escola Harmonia tem 15 anos de aprovação. Olha a qualidade. E temos também uma grande novidade para as mulheres em Petrolina. Gosta de cuidar da autoestima, não só em Petrolina, como também em Juazeiro. Lá em Petrolina chegou o Clube das Madames Beauty, com grandes promoções. Acompanhe nas redes sociais. A rede social é @MadameBeautyPE ou ligue para o 87991706720 e fala com Joyce. Joyce é aquela que realmente atende a gente, realmente uma excelência. Inclusive é aquela que hoje tem contatado totalmente com a gente, diretamente, né? E colocamos uma situação de poder realmente entrevistá-la na próxima semana, bater um papo como a gente está batendo com os entrevistados aqui, para divulgar melhor o produto, entender bem o processo e melhorar realmente a sua divulgação. Mas diante de tudo isso, estamos aqui com o Dr. Marcos. Marcos, a audiência está tão grande que eu já comecei até a gaguejar. Está me deixando um compromisso maior do que o teu. Mas a importância de Marco, inclusive eu acompanho muito o Dr. Sandro no YouTube, né? Não sei se você acompanha o Dr. Sandro, e ele colocou seu áudio, né, seu vídeo, na verdade, e fez uma explanação, os 2 vídeos que você colocou, quer dizer, você faz vários, mas tem 2 que ele publicou, e ele é um cara muito sensato. Não sei se você conhece ele. Conheço, assim, doutor Sandro. Quero mandar um abraço para ele, que provavelmente eu tentei encaminhar, né, para que ele pudesse entender que a gente estava aqui, quem sabe se ele não divulga. Mas diante de tudo isso, vamos aqui. Boa tarde, doutor Marcos, como é que está? Tudo em paz? Boa tarde, Valdemar. Boa tarde, o companheiro ali, que eu não sei o Walter nome, Mário Pimentel. Walter Mário Pimentel. Walter Mário Pimentel. Pimentel. Que está ali atrás do o Igor. Nildo. Um abraço para todos que estão aqui nos prestigiando, né? Com certeza. A maior parte das pessoas presta atenção em coisas fúteis. Só algumas querem falar de coisa séria. São poucos. São poucos. E você viu a nossa pauta ali, interessante. Muito interessante. Você falar da política pública com honestidade. É difícil, né, doutor? Eu acho que honestidade é algo muito difícil. Muito difícil para mim, para você e para todo mundo. Para todos nós. Né? Quando a sociedade é desigual, as pessoas são carentes do básico, né? Da alimentação, da saúde, da educação e principalmente da informação, é algo muito difícil de atingir, né? A honestidade. Imagine você passando necessidade, sem ter uma formação filosófica, se ele vai pensar em honestidade. Eu acho muito difícil. Eu sempre falo que nos últimos 30 anos, doutor, não sei se o senhor concorda, nós estamos deseducando. Com certeza. Eu acho que da nossa época... Ou não estamos evoluindo, né, talvez. Não, eu acho que chegou o ponto de que retrocesso. Retrocesso. Porque no normal, a educação ela é contínua. Ela tem que ser contínua. E é algo... Eu sou pai de 2 garotos. E eu participo. Modéstia à parte, eu participo da educação. Eu digo
não só de conteúdo, mas de valores também, né? Com certeza. E não é fácil, não. É difícil. Inclusive, eu lhe prestigio fácil, em todo sentido. Você vai aqui ouvir de mim muitos elogios, porque eu tenho uma admiração muito grande. O primeiro lugar que nós nos encontramos foi num debate promovido pela ACERT, eu estava na época na ACERT, para prefeito de Petrolina, e nós batemos assim, um papo curto, mas eu achei que seu posicionamento era muito sério, diante dos outros, das propostas que a gente sabe que é colocada pela política, praticamente inviável, e aproveita do nosso desconhecimento. Né? Como essa educação é frágil, eu sempre digo, doutor, que eu sou da época da Educação Moral e Cívica e da OSPB, a Organização Social Política Brasileira, coisa que nós não temos nada hoje. Né? Era uma disciplina. Era disciplina. E aí, diante de tudo isso, eu diria, poxa, precisamos aprender muito. E hoje eu aproveito para entender o processo, principalmente aquele que nos decepciona. Eu também me decepciono muito. Parece que a dor ensina mais do que tudo, né? Eu acho que realmente ensina muito, não é pouco, não, é muito. Mas, diante de tudo isso, eu acho que nós temos hoje a capacidade de reagir mais rápido do que muitos aí, porque nós temos a capacidade de estabelecer diante de, economicamente, ter uma estabilidade. Eu acho que sofre mais aqueles que economicamente não têm uma condição, principalmente dentro de uma profissão, de conseguir se recuperar. Não sei se você, né? Quer dizer, diante de você, Concordo. Eu ouvi de você dizer, eu tenho uma profissão, graças a Deus. Né? E quando você coloca a sua história de ter vindo de uma família humilde, de ter batalhado muito para chegar onde você chegou, e diante de que você se acha no compromisso, diante da sua história, né, de dizer assim, eu quero mudar alguma coisa. Eu não quero que as pessoas sofram o que eu sofri. É mais ou menos isso? É exatamente isso. Eu não me escondo. As pessoas começam a me acompanhar na internet ontem e já faz o seu juízo de valor. Eu venho na internet desde que quando surgiu esse negócio de rede social. Em 2011 eu já estava lá com o Facebook, postando. Eu escrevo muito ruim, eu erro muito português. Eu fui educado numa época que eu acho que eu não sou de pouca inteligência, apesar de todos os seres humanos só usar 10%, como diz o poeta, né? É verdade. Mas tem algumas matérias que eu sou deficiente demais. Em português, por exemplo. Então, naquela época eu publicava algumas coisas, eu mangava, dizia, rapaz, como é que o método escreve errado? Eu digo, bom, para você ver que eu sou muito capaz, né? Que mesmo escrevendo errado, consegui ser 8º lugar na UPL onde eu estudei. Né? Eu entrei no vestibular na 8ª vaga, na 8ª posição. Mas, assim, sempre eu tive que aprender pela dor. Eu sempre, né? Lá na roça, limpando mato de mão na pedra, eu tive que aprender que eu tinha que sair dali. Eu tive que aprender alguma coisa para sair dali. E quando saí, também lembrei dos que ficaram lá. E esse foi que moldou minha ideologia política. Eu tenho, assim, admiração pela luta. É como você coloca, aprendi pela dor. Você acha mais marcante quando você aprende pela dor? O aprendizado, ele se consolida mais? Para mim, ele é importante. Talvez tenha pessoas que não tenham passado por nenhum sofrimento e tenham aprendido muito, né? Tenham aprendido a não só viver, porque viver, para mim, é uma luta constante por felicidade sua e principalmente da sua família, né? Que eu vejo vocês conservadores falar em família, eu vim compreender agora a importância da família. Eu vim perceber agora que eu sou uma pessoa conservadora, porque o que eu mais quero é ver atos felizes. Apesar da felicidade não ser uma coisa constante, né? Uma coisa que vai e volta. Instável, né? É como se fosse uma média, né? É isso. Mas a vida, para mim, foi uma curva de aprendizado e eu acho que eu estou numa posição melhor, sabe? Eu fui subindo assim na curva de aprendizado e hoje eu estou melhor. Eu acredito que estou melhor, até porque eu não estou mais que nem um jumento, estou olhando só para um lado. Um jumento com aquelas laterais, né? Eu não estou olhando só para um lado, eu consegui ampliar minha seu visão, horizonte, sua passei visão. a prestar atenção em coisas que eu desprezava e aí jogava de lado, não olhava, né? E na questão política, porque a gente está aqui para falar de política, né? Não, eu vim para cá as políticas para falar de política. Então, eu acho que é uma amplitude, e essa história sua, ela é marcante desde quando a gente tem um compromisso maior com a educação. Na verdade, é isso aí, né? Se nós tivéssemos um país com mais educação, ele ia forçar a ter mais justiça. É isso. Ele ia forçar a ter mais igualdade.
menos corrupção, que é o que acontece nesses países aí nórdicos, né? A gente vê aí a Suécia, a Islândia, a Finlândia, a Noruega, a Dinamarca, vê também países no Oriente, né? Como Coreia do Sul, tal. Então, assim, eu percebo que quando a comunidade, né? Porque, na verdade, o governo é a voz da comunidade, o governo é o resumo da comunidade, é escolhido pela comunidade. Apesar de ser uma utopia em nosso país, porque a gente sabe que os governos aqui não são escolhidos de forma voluntária, estudada. Aqui ninguém estuda o prefeito, o vereador, o deputado para votar. Aqui é um oba-oba na época da eleição. Né? Tanto que ele se ausenta por 4 anos, só volta com 4 anos, com a campanha bonita e comprando os babão, comprando os cabos eleitorais. Os cabos eleitorais. E é uma forma infalível. É infalível. Ele não precisa ser diferente. Ele só precisa seguir a fórmula. Rouba por 4 anos, guarda, faz a campanha bonita, compra os apoios e ganha. E aplica o nosso dinheiro para comprar nós mesmos. Ele pega uma parte do dinheiro que ele roubou da gente para comprar a gente. Não é todo, não, claro. Não é questão de não, lógico, ele também se fortalece, né? Se organiza economicamente. A gente tem histórias aqui de pessoas que estão muito fortes. Desde o início, eu tento, com minha inteligência, identificar o problema da nossa sociedade. O problema do planeta Terra, que só aqui está sendo habitado por enquanto, ninguém sabe se outro país. Mas aqui, como é que é a questão? Que sempre me maltratou muito, ver a África, saber que a África existe, me maltrata muito. Um continente riquíssimo, que as grandes potências foram tirando todos os recursos deles, levando para a Europa, levando para os Estados Unidos, e hoje fizeram um muro ou proibiram eles de ir lá para os países, para onde foi o ouro, para onde está indo o petróleo e muitas outras coisas. Então, eu vi que a macropolítica ela é desigual, a macropolítica é uma foto grande de uma foto pequena que é a nossa sociedade. Os grandes devorando os pequenos. Né? É verdade. Então, eu sempre me revoltei. Por que isso acontece? Meu Deus, por quê? E aí eu fui vendo que, na verdade, existe... A gente fala o poder do presidente. O presidente tem poder, sim, mas não é esse poder. Né? Quem tem mais poder para corrigir esse país? E quem legitima ele somos nós. Mas assim, permitido por alguém, permitido por algo maior. Parece que tem uma escala de poder no mundo, né? Um presidentinho do Brasil, por exemplo, ele tem um poderzinho bem assim. O presidente americano tem um poder maior, mas nessas coisas todas, porque tem um congresso, tudo que ele tem que fazer tem que consultar o congresso. Aí você pega um Putin lá na Rússia, aí a gente vê que ele é um ditador de um país rico, onde não precisa responder a congresso nenhum, ele mesmo decide, junto com as pessoas dele mais perto. Quer dizer, a gente vê que o Putin é uma pessoa mais poderosa. É isso. Mas a gente vê que no final também, quem tem mais poder são as grandes aglomerações, né? Com certeza. Você vê uma empresa só produzir desodorante, a roupa, carro, avião, uma empresa só é dona de 10% da riqueza do mundo. E parece que ela mexe os pauzinhos lá em cima e permite que ganhe Lula ou que ganhe Bolsonaro, mas o que é que vai fazer? O que é que eles vão fazer? Será que Lula e Bolsonaro têm esse poder mesmo? Né? Na campanha a gente fala como se fosse capaz de tudo, né? E as pessoas me criticam. Doutor Marcos, o senhor é capaz de enfrentar um sistema? E eu sei que não é fácil. Né? Agora sentiu que é difícil. Mas estamos aqui falando com o doutor Marcos Eridjane, nós estamos aqui nos Antenados e com uma grande entrevista. E muito esperada, porque desde quando ele me permitiu anunciar que ele estaria comigo hoje, rapaz, as perguntas nas redes sociais, ele vai mesmo? Eu disse, vai, rapaz, o cara é corrente. Ele é seu amigo? Eu disse, é meu amigo, né? Você acha que eu não ia dizer? Claro, é meu amigo. Estará comigo na terça-feira. Ele disse, então vou estar assistindo, porque eu tenho... Olha, você tem muito fã, cara. Tem muitas pessoas que lhe admiram pra caramba, embora eu, na publicação nossa nas redes sociais, a gente tem alguns revoltados. Né? Eu cativo o ódio e o amor. Eu percebo isso, e minha mulher sempre diz isso. Você tem pessoas que gostam de você, tem pessoas que me odeiam muito, tem pessoas que gostam muito de você. Né? Assim, porque, infelizmente, a televisão antigamente colocava filme pornô, filme né, explorava a mulher nua e tal, para chamar a atenção. Na rede social, eu percebi desde cedo que você tem que ter um diferencial. Não pode passar a mensagem assim, ó, isso é um copo d'água. Você tem que dizer assim, isso aqui é uma porra de um copo d'água, rapaz. Aí todo mundo olha. Infelizmente, para passar uma mensagem, você tem que ser exótico. Você tem que ser exagerado, brabo. Como licença da palavra, para cagar tem que estar amarrado para não dar tapa no tolete, porque é brabo. E eu criei, não é um personagem. Não é um personagem. A mensagem é verdadeira. Agora, a maneira de passá-la é mentirosa. Não, a pergunta que me fazem, já que quando eu falei que ele é teu amigo, aí ele pergunta, você acha que ele age daquela forma? Não. A mensagem é verdadeira. Toda mensagem que eu passo
é a verdade do momento, porque a verdade também é dinâmica, a verdade ela muda. Aí você usa o emocional? Aí é o seguinte, eu passo de uma maneira mentirosa, eu crio uma pessoa braba, desmantelada, doida, né? Mas por quê? Porque eu quero passar uma mensagem verdadeira do que eu acho das coisas. Mas você acha que isso aí também causa um chamamento, um atrativo? Não, com certeza. Eu me sinto envaidecido passando essa informação. Mas eu tenho vídeos meus que na rede que você pode contar, pelo menos que eu posso contar, que é Facebook, Instagram, que chega a 30 milhões de visualizações. Eu vi. Agora, no WhatsApp, eu não sei se já é possível contar visualizações de WhatsApp. Agora, em WhatsApp, a gente faz é ser assistido mesmo. Essa semana, bebendo mais Pablo, um amigo meu no meu condomínio, eu fiz um vídeo sem camisa, que até minha mãe lá no carro assistiu. Não foi eu que mandei, não foi ninguém, não. Foi alguém que mandou. Alguém que mandou. Olha o Marco, como é que tá aí? O Marco bebendo cá. Aí ela, meu filho está bebendo, sabendo que tem doença, que é hipertenso, está entendendo? Né? Mas é interessante, Marcão. Eu acho, como eu sempre coloco, e vou repetir, né, que eu tenho uma admiração, eu acho que você tem um posicionamento próprio, né? Porque eu cheguei a saber que você era do Carmo, porque eu queria saber suas origens, assim, pela forma de você tratar, porque você é um pernambucano, eu diria, um pernambucano legítimo. Eu morei em Petrolândia, né, namorei uma menina de São José do Belmonte. Foi mesmo. Inclusive, minhas primas, né? Suas primas lá. Eu tenho, inclusive, uma filha com ela, e eu tenho uma admiração muito grande pelaquele local. Eu também. Conheci aquele... o meu amor pelo meu lugar, acredito que todo mundo tenha, né? Mas é tão diferente. Eu me sinto tão leve, tão alegre, que aí eu meto o pato para beber cachaça. Eu não é para ninguém beber cachaça, não. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta. Eu tenho certeza que você vai lá constantemente. Quando você chega lá, depois dessa fama toda, o que é que eles te dizem assim? Minha fama não chega lá com a mesma intensidade das demais lugares. Não, né? tem que chegar. Lá eu sou simplesmente doutor Marco, então Marquinho, Marco doido. Eu sou o de sempre, porque também eu não mudei. Graças a Deus, eu me sinto envaidecido de poder também dizer isso. Eu não mudei, não. Chego lá, eu sento no chão com mais os meninos, do mesmo jeito, eu me sinto... E primeiro que eu ensino a meus filhos uma coisa que eu entendo, que ninguém é diferente. Caixão não tem gaveta, eu nunca vi um sepultamento com carro forte atrás para enterrar o dinheiro junto. Então, nós vamos para o mesmo de pé junto, né? Como diz o Muito bem colocado por Walter Mário. Então, assim, nós somos iguais em tudo. É verdade. No mesmo fedor, no mesmo cheiro, nós somos iguais em tudo. Em tudo. Esse negócio de desigualdade foi uma coisa criada pelo Satanás, deve ter sido, pela maldade humana. Eu acho que o próprio capital, né? A ganância pelo capital, ele se classifica. Naturalmente, ele classifica. Eu quero deixar claro que o que a gente fala aqui não é o capitalismo, o socialismo, não, porque até porque a gente vê um capitalismo que dá certo, como eu já citei. A gente tem um norte europeu, a própria Europa, que dá certo, né? A gente vê países que é capitalista que dá certo. Pô. O problema está na falta de informação. Mas o que eu quis colocar foi o seguinte: o capital, quando as pessoas, mesmo de família humilde, eu conheço alguns, diferente de você, que nasceram na família humilde, quando conseguiram ganhar algum recurso, fica totalmente diferente. O comportamento é diferente. Né? É uma pena. O bom mesmo é continuar perde igual. De tirar proveito daquela vida, a essência. Então, quer dizer, é isso que eu vejo muito. Muitas pessoas, eu acho que você também... O Carmo é um lugarzinho diferente da cidade grande. É bem pequenininho, todo mundo se conhece. Aquela bodeguinha mudou, aquele som chegou, aquele paredão, infelizmente até a maconha, chegaram coisas boas e ruins, mas ainda continua parecido, pô, a fofoca. Pronto, a mesma coisa. Meu Deus do céu, como fica parecido. O Jean, que ele colocou a explanação, como a gente está falando do Carmo, de São José do Belmonte, o Jean quer entender, diante do posicionamento que colocou, extensivo à questão da saúde, ele queria saber o seguinte: o que você acha diante dessa explanação da vice-presidente do Conselho de Medicina, colocando um caos hoje na saúde? Porque a da Bahia está um caos, isso aí a gente vive, né? Mas eu quero que você hoje se refira a esse posicionamento da vice-presidente. É importantíssimo esse assunto, porque, primeiro, eu não sou muito atraído por pessoas que fazem oposição numa época e em outras não. Você tem que fazer a oposição que está errada, seja dos que você admira, da sua panela ou contra a sua panela. Esse caos não vem de agora. Não vem do governo Bolsonaro também não. Sim. Nem do governo Lula, nem de Collor. Esse caos faz parte de toda essa desigualdade, de todo esse sistema ingrato que nosso país sofre. Né? Agora, lógico,
Quando ganha, quando muda o poder, a gente espera mudanças. Com certeza. Quando o Bolsonaro ganha, eita, agora o negócio vai, o negócio melhora. E se a gente não vê, a gente fica decepcionado. Aí o governo de Pernambuco passou 20 anos aí, mudou, né? Mudou recentemente, né? Faz menos de um ano. Então eu tenho que ser paciente. Como eu tento ser com Lula, sabe? Assim, eu não espero de Lula grandes obras, grandes mudanças. Mas eu quero ver se a roupa que ele está vestindo está correta, se dá certo para o desfile. Eu quero ver se a roupa que ele está vestindo dá certo para o desfile. E eu fico agoniado quando eu vejo que não está, sabe? Quando eu vejo que a roupa que ele está vestindo não vai dar certo para o desfile, não. Então, me angustia. Lá em Pernambuco, a menina que ganhou, Raquel, todo mundo fica cobrando de mim, Marco, porque eu tento entender se ela está melhor, se ela está igual ou pior. Sim. E eu não consigo. Até agora, não posso dizer a você que eu já decidi se está muito ruim o governo dela, se como muitos dizem. Deu tempo para avaliar. Pois é, eu estive com o doutor Alex na Compesa hoje, por exemplo. O cara decente, onde a Compesa é um caos. Sempre foi, não é de hoje não, porra. É de 20 anos. Agora, continua. Agora, é um caos. Aí o doutor Alex sofreu agora foi cacetada. P para 10 estava andando nele num dia só. Ele veio sofrendo. Botaram ele para descer no turbo de álcool e cair na piscina no turbo de Gillette e cair na piscina de álcool. Com certeza. Eu já, inclusive, tive na audiência pública tentando amenizar de forma resolutiva. Né? A gente colocando, na verdade, como resolver. E não se resolve a curto e médio prazo. É a longo prazo. Eu sou daquela região ali da região que desce para as Pedrinhas ali. Aí lá estava realmente com problema de água, resolveu. Aí eu vi que as críticas lá diminuíram. Resolveu, eu fiquei mais aliviado porque ele é meu amigo, Alex. Mas ele fechou de um lado e abriu de outro. E foi. A Compesa sempre foi uma empresa criminosa. A gente sabe o que é estelionato, né? Vender uma coisa, cobrar por uma coisa que você não entregou. E a Compesa sempre foi uma empresa estelionatária. Ela cobra uma coisa que ela não entregou muitas vezes. E eu acho que as autoridades deviam fiscalizar melhor, principalmente quando se trata de pessoas pobres. E aqui eu digo que existe pobre e pobre. Petrolina tem uma quantidade de pessoas, principalmente no alcoolismo, naquelas periferias, que não adianta ter uma política de combate à pobreza de forma passiva, esperando que o cidadão vá lá fazer o baixa renda na energia, na água, fazer o cartão cidadão para tirar o Bolsa Família, que ele não vai, infelizmente, Valdemar, ele não vai, ele não tem nenhum documento. As pessoas mais pobres de Petrolina, e são poucas, se você for ali na Lagoa de São Joaquim, você vai ver um bocado de alcoolista ali sentado, morrendo aos montes, sem não receber nenhum Bolsa Família. Não sei se é bom ou ruim, porque se o Bolsa Família fosse para uma clínica para se tratar, agora se for para tomar cana, ele acaba de morrer. Mas, assim, é uma quantidade enorme de pessoas que estão totalmente à margem, que não adianta uma política passiva, tem que ser ativa. E, através de preferência, ao programa da saúde da família, que devia ser um programa ampliado. Diminuir a quantidade de casas. E bem assistido. Melhorar a proteção, até porque ela passava a ser um cagueto, como eu quero. Porque, assim, eu queria que a assistente social tivesse menos casa, mas que ela fosse um assistente de saúde e social. Não fosse só da saúde, fosse também social, ou seja, identificar aquela família que tem o direito à Bolsa Família, que não está no Bolsa Família. Com certeza. Que era para estar no baixa renda da energia, da água, e não está. Por quê? Porque eles vivem bebendo, eles vivem assim... Só quem sabe o sofrimento na verdade, é quem sente. É uma pobreza geral. Né? É uma pobreza extrema. Não alcança o conhecimento, nem saber que ele tem aquela direito. Menina que está passando fome porque a mãe usa crack com dinheiro do Bolsa Família. Então, ela teria que ser um cagueta para dizer onde é que está a boca de fumo. Quem mais sabe onde é que está as bocas de fumo, onde é que está o crime, é o agente social de saúde. E aí ela teria que ter uma proteção maior, um salário melhor. Ela teria que ser um cidadão de alta qualidade. Não era para o prefeito andar com segurança, era para ser o agente de saúde que era para andar com segurança. Até porque eu vejo, a gente precisa, na verdade, quebrar um paradigma. Ali seria um para-choque. E entender que a população que mais precisa do bom prefeito, do bom vereador, está nos lugares mais pobres. Se você vai instalar uma câmara de monitoramento, não bote na Orla de Petrolina, na Orla de Juazeiro, bote lá no João 23, bote lá no São Joaquim, que é lá onde está o crime. É lá onde a autoridade precisa estar olhando se está indo tudo bem. Porque lá é onde a criança fica no meio da rua o dia todinho, à margem do bandido, enquanto que a mãe vai cuidar dos filhos dos outros. Então, assim, isso que eu estou dizendo aqui é clichê, mas veja só, é porque se a gente está falando em política e a gente vive reclamando dos políticos, a gente tem que também ensinar a eles como é que faz. E é isso que nós buscamos aqui. O propósito desse programa aqui é levar a educação a partir da informação. Então, quer dizer, o que você está colocando, a gente está tentando levar para educar. Mas é uma pena, muito bem colocada por você, que diante da pobreza em todos os sentidos, até de conhecimento, e de poder captar informações. Né? Então, quer dizer, é uma pena que não chega lá.
Nem estuda. Não estuda. A gente está falando do caos que é a saúde. Obviamente, a saúde é um caos, não é por falta de dinheiro, não. O que eu fico irritado é com isso. Tem dinheiro sobrando. É isso. Porque assim, tem dinheiro sobrando. É tanto que às vezes entrega a uma empresa privada, um hospital público, e paga-se 2 vezes mais para aquela empresa privada. É verdade. Tá, não, mas o interesse é esse. Inclusive, aí quando você for ver, quem está por trás é um bom político, que é um médico, que na sua área existe, inclusive. O que é que a gente ouve falar da saúde? A lentidão, não é? É isso. Falta o quê? Celeridade. Para fazer o exame. Primeiro, para passar no médico geral, depois para passar no especialista. Isso depende também do varredor de rua, depende do varredor do posto, depende do... Eu não estou menosprezando as outras classes, mas o paciente tem que chegar, ser triado, é emergência, é ambulatório, médico geral não resolve, especialista pede exame, se faz exame, indica cirurgia, se faz cirurgia, indica fisioterapia, se faz fisioterapia. Quer dizer, resolver. Ninguém sai de casa para ir para um hospital, a não ser que seja um cabo com preguiça querendo pegar um atestado. É verdade. Mas ninguém sai de casa para ir no hospital para ficar lá sendo mandado para um lugar, mandado para outro, rapaz. Até porque depende do estado de saúde. Se tiver no estado precário, até para se deslocar... Eu sonhava com um plano piloto de um programa, de forma simplória, seria prazo para o SUS. Mas eu estou falando aqui a coisa que, inclusive, uma vez eu conversei com o pilantra do Beto Costa, que ele é um pilantra, eu conversei sobre isso. Eu disse, senador, era possível a gente trabalhar com mais celeridade no SUS? É possível a gente trabalhar com prazo, o SUS trabalhar com prazo, para fazer o exame, para fazer a consulta, para fazer a cirurgia, para poder você chegar com uma vesícula cirúrgica, uma pedra na vesícula, que o médico disse que é para operar, e você sair de lá com um prazo. O hospital diz, olha, a gente tem 1 mês para fazer a sua cirurgia. Hoje é dia 1º, você tem até o dia 1º do mês que vem para fazer a sua cirurgia. Espere que ela vai sair. E cumprir esse prazo. Já teve essa conversa no Congresso. É um desprezo total. Já teve essa conversa. Teve essa conversa no Congresso. Como se fosse uma coisa que passou despercebido. Uma coisa que não precisa ser encarada. É preciso encarar. E o dinheiro do SUS dá para ter prazo, dá para ser célere. E é porque roubam muito e mandam pouco para o SUS. Estamos falando aqui com o doutor Marco Eridijânio, na verdade, aquele que agora a gente está começando a entender melhor o processo. Mas diante de tudo isso, Marco, eu vou fazer uma pergunta para você responder depois dos comerciais. Entramos agora na saúde, você colocou com muita precisão e conhecimento, e atendendo realmente aqueles que precisam de assistência em saúde, né? Mas, diante dessa organização que você colocou aí, voltada ao senador Humberto Costa, que eu também não tiro a classificação que você colocou, não tiro nem um pouquinho. Eu acho que ele realmente falta muito, né? Mas eu diria a você, diante hoje da projeção, hoje da saúde, de uma projeção de uma boa saúde, mas para isso, boas políticas públicas, de organização administrativa. As suas pretensões hoje, você hoje tem pretensão, você vai responder depois de comerciais. Muito bem. Estamos apresentando Antenados com Valdemar Borges. A número 1, Cidade FM 95,7. Ultrassonografia com médico com título de especialista em Petrolina é no IPADO, Instituto de Patologia do Aparelho Digestivo e Obesidade, na Avenida Tobias Barreto, número 164, Centro. Telefone 8738664050. Ou pelo WhatsApp 87988530318. Samba Caetá é bom, pra ele eu tiro o chapéu, só aceito o legítimo Samba Caetá da Carmel. Eu tinha azia, eu tinha má digestão, tomei Samba Caetá e tudo melhorou. Dona coluna, eu tinha os pés inchados, tomei Samba Caetá e os pés desinchou. Tinha ferida que não sarava com nada, tomei Samba Caetá e a ferida sarou. A boca amarga, uma fraqueza danada, tomei Samba Caetá e a fraqueza acabou. Samba Caetá é bom, pra ele eu tiro o chapéu, só aceito o legítimo Samba Caetá da Carmel. Samba Caetá da Carmel, a venda nas farmácias e casas de produtos naturais. Faça como o velho Isidoro, eu tomo todo dia, já tenho quase 100 anos e pareço um rapaz. Baixe nosso aplicativo Cidade FM 95.7, disponível para Android e iOS, e ouça nossa programação 24 horas por dia em qualquer lugar. Você em primeiro lugar, Cidade FM.
Agende sua ultrassom pelo WhatsApp 87988554968, com médico com título de habilitação pela Sociedade Brasileira de Ultrassonografia, de segunda a sexta-feira no IPADO. O WhatsApp 87988554968. Tá no rádio, tá no mundo, tá no meio do povo. O rádio tem um alcance diferenciado, pois ouvir rádio é simples, é gostoso e faz muita gente feliz. Quem está trabalhando, quem está dirigindo, quem está em casa ou na estrada, não importa o que estejam fazendo, todos podem ouvir rádio e ouvem, porque é bom e distrai. Por isso, quem anuncia no rádio se destaca e se sobressai. Para ouvir, não precisa de esforço e com pouca atenção, a mensagem já é assimilada. Seja um parceiro do rádio e amplie seus negócios. Você vai sentir a diferença. Anuncie no rádio. Uma campanha da 95.7 Cidade FM. Cidade FM. Alcoolismo é uma doença incurável. Procure Alcoólicos Anônimos, Grupo Esperança, na Avenida Adolfo Viana, número 8, fone 7488366427. Reunião, terças e sextas-feiras, das 20 às 22 horas. Boa música, dicas e mensagem de otimismo. Você ouve no Show da Cidade, com o comunicador Guanair Atanásio, de segunda a sexta, das 11 ao meio-dia. Cidade FM. Você está antenado com a sua cidade? Então ligue e participe. 7436115533 ou 36117481. Horas e 10 minutos. Olha, estamos aqui com o Dr. Marco Eridijânio, o carmista, é carmista que chama? É Carmense. Carmense? Carmense. O Carmense, de lá de São José do Belmonte. E, para mim, eu hoje vou lhe dizer o seguinte, a minha admiração da política, seja ela do sertão de Pernambuco e do norte da Bahia, eu tenho uma admiração muito grande, né? Não vou dizer que às vezes eu concordo com a forma que ele fala. É a mesma coisa que eu coloco aqui de Bolsonaro. A gente estava falando aqui em off. Eu não concordo da forma que ele fala. Mas o que eu vejo e que eu ouço de Dr. Marco, eu tenho uma admiração pela coragem, pela forma de entender o processo, e é necessário. O que realmente ele passa, muitos que passaram, esconde, não tem coragem de enfrentar. Então é isso a minha admiração, porque eu também estive com um amigo que eu disse, eu tenho uma admiração muito grande, mas você é doido, como é que você... O cara, não, é como ele colocou aqui, ele se veste desse personagem, que estamos vendo aqui um cara sensato, inteligente, capaz, né? É um cara hoje que pensa como eu penso, por incrível que pareça, eu não falo como ele fala, mas eu penso como ele pensa. É tanto que eu concordo, tudo que ele falou aqui, eu concordo plenamente. Então eu tenho uma grande admiração. Eu acho que nós estamos precisando de pessoas corajosas como ele, capazes, que é importante, porque o que nos falta hoje, as pessoas desenvolveram, Marco, capacidade de enganar, de ludibriar, mas o potencial que essas pessoas têm é maior que o nosso, porque nós não temos essa capacidade. Nós talvez transformemos o que aprendemos em transformar para melhorias. Eles não, eles conseguem destruir. E para destruir tem que ter capacidade. Você está pensando que não tem? Tem que ter muita capacidade. Mas eu volto à pergunta aqui. Doutor, vamos colocar as suas pretensões. Que você, diante do que passou, diante das decepções, diante de visualizar hoje a nova política, porque eu gostei de você entender e compreender que hoje é um conservador, identificou isso dentro do seu, né? Hoje, no meu íntimo, eu entendi que aquele que realmente tem sensatez e busca realmente uma realidade de controle emocional, de situação de ver a família, né, uma sensibilidade maior. Acho que quando a gente vê uma sensibilidade maior, hoje eu penso, meu pai faleceu há um ano, e eu penso assim, minha mãe depende muito de mim. E eu faço algum programa aqui que alguns amigos vão lhe matar.
Até bem. E eu fico temeroso, porque essas pessoas que a gente tem, né? Aí eu pergunto, me diga as suas pretensões agora. O que é que você pensa em dar como horizonte? Eu não posso deixar de falar que passo muito pelo que você passa. E às vezes eu fico me questionando. Eu sou um bom filho, sou um bom pai. Se eu me arrisco, se eu coloco em risco minha mãe e meus filhos de ficar sem o filho e sem o pai, com minhas atitudes. Então, assim, eu acho interessante você falando isso, Aldemar, porque eu chego e me sensibilizo. Eu sou inquieto e sou um cidadão amostrado. E eu acho que eu tenho que contribuir com a política, mesmo sem ganhar. Eu falava na área cultural, durante minha campanha, de que deveria ter um teto para pagar um cantor nacional para cantar em nossa terra, porque estava esculhambado demais. Pagando 800 milhões a um cantor para cantar uma hora. Mas você acha que esse dinheiro vai para o cantor diretamente? Não, o empresário divide com o contratante, a gente sabe, com o secretário de cultura, a gente sabe, e o povo sabe que não está com a bexiga de um cantor ganhar 800, 1 milhão no show, não. 1 milhão no show. Está entendendo? E eu soube que a governadora do estado de Pernambuco discute esse projeto como iniciativa do executivo para colocar um teto no valor dos shows em Pernambuco. Inclusive, o projeto que eu sonhava era muito maior. Sonhava em obrigar o cantor nacional a cantar com local, para expor o local nacionalmente. Eu discutia que o cachê do nacional, que é caro, devia ser pago no mesmo dia do barato, para não deixar o coitado da terra ganhando a micharia e recebendo 3, 4 meses depois. Então, era muito amplo o projeto, né? Como que eu tinha minha ideia de tentar lutar lá no Congresso para aprovar, sabe? Mas até para unificar como você citou a governadora, alguém me perguntou aqui, pergunta a ele o que é que ele acha de Raquel Lira. Eu já disse antes que eu nem sei o que dizer, porque o outro era ruim, eu não estou vendo muita coisa, mas o outro era muito ruim e eu estou ainda tentando entender se ela está pior ou melhor ou igual. Está, né, eu ainda não posso. Até porque eu votei nela, assim como votei em Lula. Então eu fico aqui, eu votei nela, não é para ninguém não. No primeiro turno eu votei em Miguel Coelho, você acredita que eu votei em Miguel Coelho? E hoje eu sei que eu estava certo. Estava certo, assim. Eu acho que se hoje vocês resolverem me contratar, me eleger para um cargo público, e vocês vão ter um empregado melhor, porque a dor me ensinou muita coisa e eu acho que eu estou mais capaz, sabe? Até porque eu entendi, por exemplo, que Miguel Coelho e seu grupo Coelho, para Petrolina é ruim. Eles trouxeram um volume de obra que ninguém trazia. Ninguém era possível captar o volume de obras que Miguel e sua família captou para a cidade de Petrolina e região. Agora, doutor Marco, e fazer desmanchar 7 de setembro está certo? E desmanchar semáforo para botar rotatória? Se estava acabado de fazer o semáforo está certo? Veja, é isso que eu tenho como contribuir. Porque eu sonho em ter a capacidade dos Coelhos de trazer recursos, se eu fosse eleito prefeito de Petrolina, eu vou. Então, assim, eu sonho com aquela capacidade que eles têm de trazer recursos para Petrolina. Agora, obviamente, eu ia otimizar o uso desses recursos. Eu ia estimular a participação popular. Mas não é a participação popular vulgar, não é pessoas que não entendem. Mas eu queria que na escola do bairro, ela tivesse a presença de um conselho com as melhores cabeças daquele bairro, as pessoas mais engajadas pelo bairro. Correto. Dentro do conselho, para definir, para fiscalizar, para orientar mudanças dentro daquele sistema. Assim como o posto de saúde, até o fórum, todos os poderes deviam estar sob a fiscalização da sociedade. É o que chama controle social sobre a máquina pública. Devia ter, porque eu tenho certeza que se perguntasse a Petrolina, nós temos esse dinheirão todinho. Você quer desmanchar 7 de setembro, fazer ela e desmanchar para duplicar? O povo não ia, o povo tem outras prioridades. Agora, lógico, que não é fácil captar o recurso que Miguel e sua família captam para a Petrolina. Não é fácil. Não é fácil. Eles são ardilosos quando tem que ser. Eles são, corretos quando tem que ser. Eles são fogo, porque eles estão lá que nem um papel toalha da mesa de Bolsonaro, de Lula. Já vi falar que o Fernandinho vai ser ministro de Lula agora, estou dizendo já. Já estão falando. Estão dizendo, né? Antônio já está dentro do governo Raquel. É fogo, eu não sei se eu tenho um estômago para isso. Está dentro do governo Raquel. Municipal. Desculpa. Municipal. Foi um erro de raciocínio. Dentro do governo do PSB, que está tão próximo de Lula. Então, por isso que eu acho que daqui a um dia é verdade. Ele é Lula, né? Que é um péssimo prefeito. É um prefeito horrível. Aquele homem conseguiu destruir Recife. Recife é uma zumbilândia. Meu Deus, como a propaganda engana as pessoas. Como é que as pessoas se enganam? Será que as pessoas não andam na rua Imperatriz, no centro de Recife, nas periferias de Recife? Olha, Valdemar, é terrível. Para quem conhece Recife há muitos anos, como eu,
É terrível voltar a Recife. Mas você acha que foi um passo errado sair para ser secretário de Cultura? Não, eu estou dizendo a você que eles são capazes de coisas que eu não sou. Ele tem estômago, eu não sei quem eles são. Mas Nós tínhamos um deputado estadual, deixou de ter. Deixamos de ter, o povo elegeu ele para ser. As críticas são corretas, né? Elegemos para você ser deputado. Você foi lá para Recife, cuidar de Recife, sacanagem. E cuidar da cidade. É isso que eu digo, eu tenho estômago para isso. Né? Trair o povo assim na cara dura. Ir lá para Recife, ser secretário lá em Recife. Mas a gente vê que eles trazem recursos com essas manobras que eles fazem. Mas você acha que o povo está compreendendo diante do seu raciocínio, que é lógico? Eu concordo. O que eu estou dizendo a vocês é o seguinte: tudo tem um lado bom e um lado ruim. A força política que cresce Petrolina tá certa e está errada, porque falta ouvir a comunidade, falta traçar as prioridades de Petrolina. Talvez o dinheiro que Bolsonaro mandou para Petrolina, que foi muito mais do que Lula manda, muito mais. Chegou dinheiro feito água no São Francisco. Isso é verdade. Dava para dar qualidade de vida ao povo do São Joaquim. A Jardim de Petrópolis vive dentro da lama, sempre. Jardim São Paulo, Henrique Leite. Você tem uma Vila Marcela, onde moram pessoas de condição, que não tem uma rua calçada ainda. Rapaz, sanear e calçar é o básico. Até Roma tinha saneamento. É o básico. Eles não fizeram o dever de casa. Isso é o dever de casa. Porque rua, a criança no meio da lama é verme, é hepatite, sabe? E ainda tem Petrolina, sendo rico como é. Né? Marcos, estamos aqui falando com o doutor Marcos Eridiane, realmente eu coloquei as pretensões dele, ele colocou, foi lá e voltou, mas deixou bem claro que é um pretenso candidato a prefeito de Petrolina, assim eu compreendi. Mas diante disso, você estava no PT. Hoje você já migrou para outro partido ou está aguardando? Eu fui expulso. Eu fui vítima de tentativa de latrocínio. Eu me candidatei várias vezes no Partido dos Trabalhadores, no PSOL, na esquerda, com meu recurso, lutando por voto. Não recebi R$1 e achava que era normal. Eu nem sabia que tinha fundo. Eu era tão inocente que eu não sabia que tinha fundo partidário. Eu vim saber esse negócio de fundo partidário um dia desse. Um dia desse que eu vim saber. E fui atrás, o que eu ouvi, e não posso provar, mas eu vou preso e digo. Se eu der R$1 milhão para você, doutor Marco, o senhor me devolve 400, e esses canalhas estão mandando no Brasil. Eu não aceito essa camisa que Lula veste para esse desfile. Eu não aceito. Isso não existe, isso não deve ser aceitado por ninguém. É verdade, eu concordo plenamente. Está entendendo? É dinheiro público, foram 5 bilhões e 600 milhões gasto, dizendo eles que é para dar condição a um candidato mais pobre ter condição de ir atrás do voto. Como é que eu vou atrás do voto sem R$1? Eu tirei 16 mil votos, eu sou o deputado mais bem votado de Pernambuco. Isso me desespera. Porque eu tirei 16 mil votos sem ter nem santinho. Odaci botava o nome dele e meu nome para tirar voto em cima de mim e tirou. Em Belmonte ele tirou quase 500 votos em Belmonte, sem ir lá. Nunca tinha tirado o voto lá. Pode perguntar ao companheiro Odaci, se não foi verdade. Eu tirei 16 mil votos sem ter tempo de TV, sem ter os sindicatos que o canalha tinha. Tem um deputado canalha em Pernambuco, que ele tem todos os sindicatos cheios de gente que não presta. Gente capaz de dizer ao trabalhador, para você se aposentar, agricultor, você tem que estar afiliado ao sindicato. Estelionatário, mentirosos, canalhas. São mesmo. Sindicatos pelegos, que agora querem obrigar o trabalhador a pagar R$27 ou 46 para não ser filiado. Uma lei, o trabalhador ser obrigado a tirar dessa miséria que ele ganha, para contribuir com o sindicato. Mas diante disso... O governo é Lula? O governo é Lula ou o Satanás que está lá em cima? Eu concordo com o Satanás. Mas aí eu pergunto, migrou, já que foi expulso? Eu fui expulso do PT. E está em que partido? Eu sou revoltado com a obrigatoriedade de ser filiado a um partido. Isso não devia existir. Eu também. Você é obrigado a ser faccionado, o nome é isso. Você é obrigado a ser faccionado. Não deveria existir fundo partidário, porque fundo partidário só serve para pobre mau caráter se lambuzar. E rico ficar mais rico. Só isso, rapaz. Isso é uma canalice. Isso não vai dar oportunidade ao bom candidato pobre de fazer campanha. Não vai, porque é uma facção. Os partidos políticos são quadrilhas e o Brasil, a Constituição nossa, obriga a gente a ser faccionado. É uma facção, você ou é faccionado ou você não é candidato. Então eu estou procurando me faccionar. Então você vai dizer se concorda ou não. É uma organização criminosa. É uma organização criminosa. Eles exigem tanto de hoje da criminalidade e criticam e falam tudo, mas a maior organização já estão no partido. Me desculpe, Valdemar, a sinceridade. Mas os nossos deputados, que vocês, camboi de idiota, votaram, estão querendo pegar dinheiro das emendas para aumentar o fundo partidário.
Nós temos um PAC que Lula fala que vai implantar, que precisa de emendas, precisa de dinheiro para desenvolver esse país, e eles querem pegar dinheiro das emendas para aumentar o que já é grande, o que foi duplicado um dia desse no governo Bolsonaro. Então, meu amigo, não só está errado eu por ter sido idiota e votar em Lula, você também. Porque o sistema não foi nem um pouco abalado, não mudou muita coisa. Se você vê que quem manda com Lula é o mesmo que mandaram com Bolsonaro. Verdade. Não mudou. É o seguinte, tem um bocado de gente com o peito na boca, o outro queria tirar o peito da boca para botar na sua, pô. É verdade. E a gente sente as intenções, né? O decorrer de todo o procedimento, das tendências hoje, vamos dizer, estamos entrando numa campanha municipal, mas nós vimos as mesmas caras. Juazeiro é 30 anos de regressão. Mas se você ver qualquer manchete de Juazeiro, você vai dizer, esse eu conheço, esse eu conheço. Juazeiro esse eu conheço, corrobora. Walter Mário eu conheço. Juazeiro corrobora com meus elogios aos coelhos. É verdade que o Juazeiro é a minha prova do que eu estou dizendo aqui. Está entendendo? Porque Juazeiro tem aí 240 mil habitantes, é uma cidade que também tem irrigação, tem tudo que Petrolina tem, mas está atrás de Petrolina. E você sabe que Juazeiro arrecada mais que Petrolina? Eu nem sabia, agora sabe, estou sabendo. Juazeiro arrecada mais que Petrolina. Juazeiro tem além de arrecadar por per capita, Juazeiro ainda tem duas autarquias, o SAAI, que é a autarquia municipal, e também o mercado produtor, que é uma autarquia. Você imagina essas duas arrecadando meu amigo, aí. Você que é de Juazeiro, tem que repensar seu voto. Eu não sei o que fazer, não sei se eu peço a Valdemar para ser candidato, mas alguma coisa tem que acontecer. Porque não tem condição, se arrecada mais aqui, aí tem uma coisa, desse jeito vocês vão acabar elegendo os coelhos. Eu não quero, tem que eleger o doutor Marco. Vai acabar pedindo para você atravessar o rio. Deixa eu te colocar. É interessante, Marco, que o uso do partido diante daqueles como nós, que pensamos realmente como técnico, que você aí, na verdade, seu posicionamento é técnico. E dentro de uma realidade organizacional, o político não gosta, porque você fala a verdade, você é honesto e tem conhecimento. Isso atrapalha todo o procedimento político, né? Porque os políticos são ruins por natureza. Eles agregam... Eles não se candidatam com a intenção de ser empregado do povo. Nenhuma. Acaba se candidata com a intenção de ser dono do poder, dono do que o poder traz, do que o poder traz. Verdade. Né? Infelizmente, pô, são uns cabos inteligentes, não pode negar que esses homens são inteligentes. Não, são capazes, mas infelizmente eles viram que assaltar banco é mais complicado. Vou assaltar o Estado, que é mais fácil. E pior não é isso, sendo legitimado. Ele assalta sendo legitimado. E você vê a facilidade que tem de roubar. Um exemplo que está aqui, que você vai falar com propriedade. A questão da transposição. Eu sou técnico, trabalho na área de engenharia, e eu dizia, olha, pessoal, não tem como hoje você fazer uma transposição sem um planejamento. Porque quando você está levando água de baixo para cima, você realmente tem um custo operacional altíssimo. A energia que vai gastar. E a energia. E outra coisa, essa alegação que está levando para pobre, tem que ter hoje uma cobertura de valores para cobrir o custo operacional. A gente tem tanta coisa para conversar. Pois tem que passar uma semana aqui. Uma semana discutindo no ponto podcast, a ponto. No podcast legal. Ponto a gente batendo papo assim. Então, quer dizer, o que aconteceu na transposição? Colocaram água lá por força da política. E o dinheiro, 16 bilhões. Esses 16 bilhões foi para onde? Quem realmente embolsou uma grande parte dele? Realmente quem não precisa da água. E as pessoas que precisam da água não conseguiram cobrir esses custos. Aí eu digo a você, aqui na Bahia, há pouco tempo, se anunciava um canal do Sertão da Bahia, para se gastar 6 bilhões e 900 milhões, levando água, não sei se você conhece ali o Jacuípe, saindo do São Francisco para levar o Jacuípe. Da mesma forma da transposição, com alto custo operacional, alegando-se que está levando água para o pobre. Quem vai pagar essa conta, irmão? Veja só, eu acho que, na verdade, o que é que move esses ideólogos das transposições? Eles sabem uma coisa bem simples, que eu já sabia lá em Belmonte, que o final de Zé Carvalho dizia, para roubar tem que fazer. Se você não fizer nenhuma praça, ele está liso. Para roubar tem que fazer, me parece. Até porque, assim, eu tenho escutado bastante maneiras de convivência com o semiárido, que foge esse negócio de água. Eu tenho assistido muito Daniel Dantas, dono da fazenda Carnaúba, lá em Itaperoá, na terra de Ariano Suassuna, é parente de Ariano Suassuna, que ele diz assim, olha, Nordeste, a área do Nordeste só é possível irrigar 2%, Marco. Nós temos 3 grandes rios, né? São Francisco, o Parnaíba, ele diz lá o nome dos rios, ele diz com muita propriedade. Se nós tirar água para não matar o rio, nem prejudicar o rio, só podemos irrigar 2%, incluindo com subsolo, com o aquífero do Araripe, com tudo, com as açudagens grandes, que açude pequeno seca com a seca, então tem que ser açudagem
grande para poder... Ele diz, olha, Marco, só podemos irrigar 2%. E já irrigamos 1%. Nós já irrigamos 1%, só tem mais 1%. A gente pode duplicar essa capacidade de irrigação. Agora vai ficar 98% das terras. E com a raça de gado, com a raça de bode adequada, que a gente vai buscar em lugares parecidos como Índia, África. Sem um manejo ideal. Com a raça, é uma raça adequada para a nossa região. Com a palma forrageira, com o capim bufo para fazer volume, a gente consegue produzir por hectare a mesma quantidade de alimentos que o Sudeste consegue com irrigação e com chuva abundante e terra fértil. Porque nossas terras são férteis, falta políticas públicas. Para estudar como a convivência do semiárido, sem querer modificar o semiárido para uma área equatorial, uma área chuvosa. Molhar tudo? Como é que é molhar tudo? Então ele diz o seguinte, ele disse que uma roça de 5 hectares aqui no Nordeste pode criar a mesma quantidade, produzir a mesma quantidade de carne que lá no Sudeste. Entendi. E eu acredito, porque eles têm uma fazenda lá, eles mostram, tá entendendo? Então falta dar valor às pessoas que têm conhecimento de convivência com o semiárido, ao invés de querer fazer a praça só porque é religioso, quer roubar um terço. Tá entendendo? Então, assim... Bem religioso, tá entendendo? E a gente sabe que é verdade, Valdemar, infelizmente, verdade. Marco, é como você coloca, a gente tem que passar uma semana e ainda vai achar pouco, porque daí a gente vai ter mais assuntos, porque quando vem um assunto, vem outro. Mas, Marco, muitas coisas devem estar erradas, porque né, realmente o conhecimento é dinâmico, a verdade não é minha, nem é sua, a verdade é uma coisa relativa. Então, assim, muita coisa que a gente está falando aqui pode ser besteira amanhã, mas é o que eu estou acreditando agora, é o que eu estou estudando agora. Olha, eu vou lhe ser sincero, as suas palavras, para mim, eu concordo 100%. Né? E eu fico feliz porque me disseram que chega lá você não vai conseguir falar, porque Marco não só conseguiu me deixar falar, como me deixar perguntar perguntas pertinentes, perguntas que geraram outras perguntas, e que eu lhe diria que eu acho que eu não perguntei 2% da água do Brasil, eu acho que é o 2% necessário para que eu possa entender melhor o Marco. Mas eu lhe agradeço demais. E fica aí para as suas considerações finais e lhe agradeço todos. Eu queria que vocês soubessem que Dr. Marcos tem o nome de Enéas, meu nome é Enéas. Tudo para mim é curto, né? Você veja, Néia Gonçalves lá e toda a Grande Rio, o sistema Grande Rio, que pertence a político, não devia, porque a Constituição não permite político ter eu concordo plenamente. Eles não me escutam. Eu não fui entrevistado por Néia, já foi todos os pré-candidatos a prefeito, eu não fui. Meu nome é Enéas, só tenho tempo para dizer meu nome é Enéas e acabou. Eu vou acabar criando um jargão, meu nome é Dr. Marco e acabou, porque eu não tenho como dialogar com a sociedade. Eu só tenho meu espaço na internet e está cheio daquele haters, não sei como, me esculhambando. Aqui agora eu me esculhamba bolsonarista, me esculhamba Lula, sem perceber que não mudou o sistema nem com um nem com o outro. Aí Ciro é a solução, eu sei lá se Ciro é a solução, se Serginho de Colatina é a solução, eu sei que Dr. Marco tem muitas ideias.